Queridos, essa palavra ardeu no meu coração essa semana inteira. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa disse assim: pastora, às vezes as pessoas querem Jesus, mas querem do jeito dela. E a partir daquilo ali, Deus falou tanto comigo, que eu disse, eu estava com a palavra preparada já para esse domingo, e eu disse: Senhor, essa palavra está queimando no meu coração, e eu tenho certeza que através daquilo que o Senhor ministrou na minha vida, assim também o Senhor fará na vida daqueles que receberem essa palavra. Um texto, queridos, muito conhecidos por nós. Na verdade, esse é o resumo da caminhada cristã. Esse texto é o resumo da nossa vida com Deus. Mateus 16:24 vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém perguntar para você e você precisar responder rapidamente o que é ser um cristão, você pode usar esse versículo. Porque esse versículo ele vai resumir quem nós precisamos ser e qual é a postura que nós precisamos ter diante de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre o perigo de querer Jesus, mas do nosso jeito. O perigo de querermos andar com Jesus, mas da nossa maneira, do nosso jeito. Nós, queridos, estamos habituados, essa geração, ela está acostumada a personalizar tudo. Pode prestar atenção. A gente personaliza comida, roupa, celular. E nós estamos também querendo fazer isso com a nossa fé. Queremos personalizar a nossa fé. Essa fé ela tem que ser do meu jeito, tem que ser personalizada. E muitos querem sim Jesus, mas querem um Jesus sob medida, que caiba na sua vida, que caiba nos seus afazeres, nas suas escolhas, nas suas decisões, naquilo que é prioridade. Jesus tem que estar sob, não pode passar nem para cá, nem um pouquinho para lá, tem que ser sob medida, porque se Jesus tomar um pouquinho mais de espaço, ele tem que estar sob medida na nossa vida. Um Jesus que abençoa. Nós queremos um Jesus que abençoa, mas nós rejeitamos um Jesus que confronta. Esse Jesus eu não quero não. Para me confrontar? Não, eu quero um Jesus que abençoa, que abre as portas dos céus e derrame sobre a minha vida bênçãos sem medidas. Esse Jesus eu quero. Mas se ele tocar na minha ferida, se ele tocar no meu calo, não, isso aí eu não quero. A gente quer um Cristo salvador, um Cristo que salva, mas a gente não quer quando ele exige transformação, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de posicionamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa acerca do Evangelho. O Evangelho não é algo adaptado a nós. Não é. Se você está conseguindo adaptar o Evangelho a você, tem alguma coisa errada nessa história. Porque o Evangelho, ele não é adaptado no sentido de que ele precisa se adaptar à minha vida.
Ele que tem que responder às minhas questões e aquilo que eu quero. Não, mas o evangelho é algo ao qual nós precisamos nos render. Não é o que nós queremos, mas é o que Cristo quer. Não é me posicionar como eu quero, mas é como a Bíblia diz que eu preciso me posicionar. Existe um perigo de querer Jesus do nosso jeito. Isso não existe. Eu já quero deixar isso bem claro para você. Isso não existe. Querer o Salvador, mas nem sempre queremos o Senhor. Queremos dizer que nós temos um Salvador, mas quando Ele quer exercer o senhorio dele sobre a nossa vida, a gente rejeita. Não! Quem manda na minha vida sou eu. Quem escolhe o que eu quero, como eu vou viver, sou eu. Deus não, Deus, Jesus, eu quero Ele, mas eu quero para me salvar da condenação eterna. Mas quando Ele está aqui, ditando as regras, como o Senhor da nossa vida, a gente rejeita, a gente não quer. Porque o Senhor manda, e a gente precisa obedecer. E aí é que está a questão. Aí é que está a questão. Mas nós queremos um Jesus de milagres. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe com a estrutura, a casa é sua. Aí quando Jesus chega para trazer mudança lá na sua casa, do jeito dele, não é do seu jeito. Aí a gente diz, não, epa, o negócio está estreito aqui. Perdoar meu marido, minha esposa, os meus filhos? Não, o que ele me fez foi duro demais. E Jesus está dizendo, olha, tem restauração para sua casa, mas você precisa liberar perdão. Você precisa voltar atrás. Você precisa se reconciliar. E aí a gente diz, não estou pronta para perdoar. E se você partir desse mundo aqui, dessa forma, como é que vai ser? Será que já parou para pensar sobre isso? Perdão é algo sério. E hoje o Espírito Santo, ele quer nos confrontar. A palavra já não é boa, né? Confrontar. Ele quer nos confrontar, queridos, acerca do que nós precisamos responder nesta noite. Com essa pergunta, exatamente, ele quer nos confrontar. Que pergunta é essa, pastora? Você está seguindo Jesus ou está tentando fazer Jesus seguir você? Jesus é no meu tempo, na minha hora, no meu ritmo, quando der, quando eu posso. É no meu tempo. E Jesus está chamando, Jesus quer ser o Senhor, está nos chamando para segui-lo, mas a gente quer que Jesus nos siga. É a gente na frente, Jesus atrás. Queremos, queridos, os benefícios de Jesus, mas não queremos o compromisso com Ele. Essa é a geração que nós estamos vivendo agora. Existem igrejas que estão abatoladas de pessoas cheias. Não tem mais lugar para o povo sentar. Eu não estou aqui para falar da igreja de ninguém que é certa ou que é errada. Eu estou dizendo de uma realidade
da qual a gente que conseguiu até aqui, né, acompanhar o evangelho, a gente percebe a degradação que está acontecendo dentro do meio cristão. Esse tipo de palavra que eu trago aqui, queridos, não é bem-vinda. Não é mesmo. Porque confronta. E a gente não quer confronto, a gente quer massagem no ego. Só que se tiver uma pessoa aqui nessa igreja, como já aconteceu de ter, uma única pessoa, a minha fala é sempre a mesma. Eu poderia chegar aqui e te motivar, encher você de expectativas para essa semana. Poderia. Você ia sair daqui saltitante, feliz da vida. Aí quando chegasse lá fora, você precisaria fazer uma escolha. E você não estaria apto ao ponto de entender que as suas escolhas vão interferir naquilo que Deus tem para te entregar. Nas bênçãos que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. E a gente fica achando que vir à igreja, sentar aí no banco e prestar atenção no que a pastora está falando é o suficiente. Então, o que a pessoa que está do lado de cá estiver falando para vocês, vocês vão receber. É só vitória, amém. É só bênção, amém. E vocês saem daqui carregando isso sobre a sua vida. Só que quando você chega aí no mundão, você tem os conflitos, você tem os desafios. E aí você está despreparado para essas coisas. Por quê? Porque te ensinaram que é só vitória, é só bênção, é só prosperidade. Aí quando vem uma situação na sua casa, uma crise financeira, aí você já pensa que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada. O diabo está aqui, ele está querendo destruir o que eu conquistei e não sei o quê. E a gente vai criando, queridos, essa bola de neve sem sentido algum na caminhada cristã. Então nós queremos os benefícios de Jesus, mas nós não queremos compromisso com Ele. E isso aconteceu justamente em João 6:26. Eu quero ler para vocês, até separei aqui, João 6:26. Vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Obrigada. E aí Jesus vai dizer o quê? Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Isso aqui, Jesus estava numa multidão. E aí faltou, queridos, comida. E Jesus alimentou essas pessoas. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente, lá em João 6:66, pode deixar que eu leio para você, que os discípulos se escandalizaram. Por quê? Porque Jesus começou a falar acerca do evangelho que confronta. Jesus tinha oferecido o que comer e o que beber, e eles se fartaram. E nesse momento Jesus ele se afasta daquela multidão, e as pessoas começaram a falar: cadê Jesus? Jesus está onde? Ele sumiu, cadê ele?
Todo mundo ficou procurando Jesus. Aí foi quando Jesus disse isso: vocês não estão me procurando pelos sinais, pelos milagres que você viu, mas porque vocês comeram e se fartaram. Vocês estão interessados naquilo que eu tenho para te dar, nas bênçãos que eu tenho, na fome que eu tenho para matar. Vocês estão me procurando por causa disso. E aí lá em João 6,66 vai dizer o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui, nessa parte, Jesus começou a falar do evangelho. E aí as pessoas falaram bem assim para Jesus: Jesus, essas palavras são muito duras. Quem há de suportar? E aí começaram a abandonar, ir embora. Sabe por quê, Jesus? Sabe por quê, queridos? Porque a gente quer Jesus para saciar os nossos desejos e as nossas vontades. Mas quando nós somos confrontados, quando nós somos chamados ao compromisso com Ele, a gente não quer, a gente abre mão. Aí a gente quer Jesus, quer. Não estou dizendo que não quer, quer. Mas tem que ser do meu jeito. Jesus, queridos, não precisa de fãs. Não. Jesus precisa de discípulos, que foi para isso que Ele nos chamou. Para sermos discípulos dEle e formar cada vez mais discípulos. Ele não quer fã-clube. Jesus não quer advogado. Jesus não quer ninguém para defender Ele. Jesus não quer ninguém para comprar a causa dEle. Não, Ele não precisa disso. Ele já venceu todas as coisas. Ele é o que é e nada nem ninguém vai poder mudar o que Ele é. Nada que eu faça, nada que você faça. Ele não precisa de fãs. Os fãs se empolgam com o que Jesus faz, mas o discípulo se compromete com quem Jesus é. O compromisso não é com o que Ele faz, mas é com quem Ele é. E nós precisamos entender que Ele é Salvador e Senhor também. Ele não é só Salvador, Ele é o Salvador e o Senhor. E aqueles que o aceitaram, precisam aceitá-lo como Salvador e Senhor. Não tem como separar isso. Não tem como distinguir esses dois princípios. Então nós queremos o reino, mas não queremos o rei governando as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E o perigo, queridos, é tão grande, mas tão grande, que sem perceber, passamos a moldar Jesus à nossa imagem. Passamos a olhar a Jesus como nós, não nós olhando para Ele, para sermos como Ele, a imagem dEle, parecidos com Ele. A gente quer transformar Jesus naquilo que a gente quer, personalizar Jesus. Então Jesus para mim é de um jeito, para você é de outro, para Ele é de outro. Quando queremos Jesus do nosso jeito, criamos um Cristo moldado à nossa imagem. Pedro, um dos discípulos de Jesus, amava Jesus, mas tentou impedir o plano da cruz. Ele queria um Messias guerreiro, mas ele não queria um cordeiro, queria sofrer. E aí Jesus respondeu para Pedro: para trás de mim, Satanás. Por quê, queridos? Porque Pedro queria um Cristo que coubesse em seus planos. Não, eu quero servir um Cristo vencedor. Eu não quero servir um Cristo que vai ser humilhado,
que vai ficar calado, sendo humilhado, afrontado e não vai abrir a boca para se defender, porque foi isso que Jesus fez. Mudo ele ficou, sofrendo todas as acusações. E Pedro não queria esse Cristo. Não. E muitos de nós fazemos a mesma coisa. A gente quer modernizar Jesus. E modernizar Jesus é a gente não querer falar de pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você não entender que você é pecador, que eu sou pecadora, que nós somos pecadores, nós não iremos buscar salvação. Nós não iremos buscar salvação. Então nós precisamos ouvir, sim, queridos, sobre pecado. Não é ter um Jesus conveniente, mas um Jesus que tem liberdade para tocar nas nossas feridas, nas nossas dores. Não um Jesus tolerante, mas um Jesus de verdade, que nos corrige, que nos chama a atenção, como ele está dizendo agora. Há um perigo em você me querer e me querer do seu jeito. É perigoso, Jesus está falando. E o verdadeiro cristão não vai se adaptar, queridos, a um estilo de vida da qual Jesus não quer que ele passe, quer justamente a transformação no nosso viver. Não tem como. A Bíblia mesmo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, daquilo que você compreende acerca de Jesus. Se queremos o verdadeiro Jesus, precisamos segui-lo do jeito dele, não do nosso jeito. Não do nosso jeito. Precisamos segui-lo do jeito dele. E o jeito dele, queridos, é passar pela cruz, é tomar a nossa cruz. Não tem como você correr disso. O verdadeiro discípulo, ele segue Jesus do jeito dele, como ele quer, e não do seu jeito, do nosso jeito. Negar a si mesmo é colocar Jesus acima dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios projetos. É tomar a cruz e morrer para o pecado, para o orgulho, para a vontade própria. Seguir é continuar firme, mesmo quando o caminho está difícil, porque tem horas que o caminho aperta e a gente pula. Não quero mais esse Jesus, não. Tá muito difícil esse negócio. Quando eu vivia no mundo, eu não tinha nem problema. Eu vivia tão bem. Agora eu fui para Jesus, é só problema, é só... Não, quero não. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conhece. Se aceito me levanto, tu conheces os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece.
Eu sei que tu me sondas, e Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta. Não canso de tocar. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, Diga a Ele, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Ele sonda o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Ele conhece tudo de nós. E Ele sabe exatamente, queridos, se nós o aceitamos como Salvador e Senhor, ou se só o aceitamos como Salvador e não como Senhor. Ele sonda, Ele conhece. E querer, queridos, Jesus apenas como Salvador e não também como Senhor, é um erro espiritual que muitos cristãos, eles podem cometer sem perceber. Sem perceber. Então, o que significa, pastora, aceitar o Salvador e rejeitar o Senhor? O que significa? Jesus significa que Jesus como Salvador e como Senhor, Ele é aquele que nos resgata do pecado. Ele sendo um Salvador, Ele é aquele que nos resgata do pecado e também da condenação eterna por meio da sua morte e da sua ressurreição, como está lá em João 3,16, Efésios 2, 8, 9. E Ele é Senhor. Quando Ele é Senhor, Jesus é aquele que governa as nossas vidas, a quem nos submetemos e obedecemos, como está em Lucas 6, 46, Romanos 10, 9. Ou seja, aceitar Jesus como Salvador é receber o perdão, mas você aceitar Jesus como Senhor é entregar a Ele todo o controle da sua vida, todo o governo da sua vida, é você entregar nas mãos dEle tudo o que você é. Tudo o que você é. Existe um outro perigo de querer Jesus só como Salvador. Vai estar dentro do nosso coração uma fé sem arrependimento verdadeiro. Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós temos um Senhor que governa sobre as nossas vidas. E nós queremos o perdão de Cristo, mas nós não queremos mudar de vida por Jesus. Nós não queremos. Só que Jesus, Ele sempre nos chamou ao arrependimento.
Sem arrependimento não há conversão genuína. Se você quer se converter a Cristo e recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida, você precisa focar todos os dias no arrependimento genuíno, queridos. Sem um arrependimento não há conversão e apenas religiosidade. Nós nos tornamos religiosos. E religiosos para Jesus é um problema sério. Porque pensa num povo que carrega a palavra, mas não vive, é o religioso. Ele aponta os seus defeitos, mas ele não muda. Ele te condena, mas ele já é um condenado. O religioso. E também nós podemos viver dentro desse perigo de ter Jesus só como Salvador. Nós podemos também buscar um cristianismo conveniente, que é o que está acontecendo muito hoje. Você é cristão? Sou cristão. Mas quando você vai olhar, a pessoa vive totalmente de desacordo com o que é realmente o cristianismo, do que é o evangelho. Aceitar Jesus só como Salvador é querer os benefícios do evangelho, os céus, a bênção, o perdão, sem ter o compromisso do discípulo, do discipulado, que é a negação de si mesmo, a obediência, a santidade. Jesus disse que nós precisaríamos andar com Ele em obediência, seguir, pegar a nossa cruz e segui-lo. Desobediência persistente também é um perfil de quem quer só Jesus como Salvador. Se Jesus não é Senhor, então nossas vontades continuam o quê? Reinando. Porque só quando você recebe Ele como Senhor, Ele passa a reinar e a governar as nossas vontades e os nossos desejos. E isso é perigoso por quê, queridos? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a você, ou você serve a Cristo. Ou você serve as suas vontades, ou você serve a vontade de Cristo. Quando não deixamos Cristo governar, outros senhores ocupam o trono. E que senhores são esses, queridos? Não é uma pessoa, mas é o ego, é o dinheiro, são os prazeres, o orgulho e tudo que tem de ruim, que pode levantar um trono na nossa vida e criar um altar. Também o perigo está no auto-engano espiritual. Jesus alertou sobre aqueles que dizem conhecê-lo, mas não obedecem. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7,21, você pode confirmar isso quando você chegar em casa. Não é a pastora que está falando. Isso mostra que reconhecemos que o nosso reconhecimento verbal de dizer que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é tudo na nossa vida, Senhor, Senhor, ela vem com a prática diária, queridos, de submissão a esse Deus. E eu queria falar uma coisa aqui com vocês. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto foi justamente aceitando o Salvador e rejeitando o Senhor. O segundo ponto, para a gente encerrar: Jesus não é o nosso amuleto. Amém? Jesus não é o nosso amuleto. O que significa dizer que Jesus não é o nosso amuleto? O que é um amuleto? Muita gente conhece um amuleto. Nós que somos cristãos não fazemos uso de amuletos. Todos sabem disso, né? Então imagine a gente querer transformar Jesus em um.
Um amuleto é algo que a pessoa usa para se proteger ou atrair bênçãos. Todo amuleto tem significado. Quem usa um amuleto é para proteger ou para atrair alguma bênção. E muitas vezes sem compromisso com quem está por trás daquele símbolo. Ela só pegou o amuleto e diz: eu quero a bênção, eu quero a proteção, mas sem compromisso muitas vezes nenhum por quem está por trás daquele amuleto. Mas Jesus, ele não é um objeto. Ele não é um objeto de sorte ou um escudo automático contra o mal. Não, ele é o Senhor vivo e pessoal. Ele é o Filho de Deus, digno de relacionamento e obediência da parte daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Quando tratamos Jesus como um amuleto, por que isso acontece? Como é que a gente faz isso sem perceber muitas vezes, queridos? É quando a gente passa a buscar Jesus, quando nós estamos precisando. Quando a gente está doente, quando a gente está em apuros, quando o trem aperta. Aí a gente vai procurar por Jesus. É assim que a gente faz de Jesus um amuleto. A gente só lembra dele quando a gente está precisando de proteção ou de bênção. Aí a gente, deixa eu pegar Jesus aqui. Também quando a gente usa símbolos. A gente usa cruzes, imagens e versículos como se fosse um talismã. A gente até diz assim: olha, eu tenho uma Bíblia lá na minha casa, ela fica aberta lá no Salmo 91. A Bíblia já está até com a folha preta da poeira do tempo. Mas está lá aberta na estante da sua casa, da casa da pessoa. Só que essa pessoa não vive o significado daquilo que está ali. Então qual o poder que aquilo tem? A Bíblia não é talismã, queridos. A palavra de Deus não é talismã. A palavra de Deus é vida para nós. É direção. É resposta. É promessa dos céus. É Deus falando com o seu povo. A gente fala no nome de Jesus sem essa fé, sem submissão, como se fosse uma palavra mágica. Em nome de Jesus vai acontecer. Em nome de Jesus já foi transformado. A gente usa como se fosse uma palavra mágica, sem entendimento do que é o nome de Jesus, do que esse nome carrega, do que esse nome significa. E se eu posso resumir o nome de Jesus para você, Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. É por causa dele que nós herdaremos a vida eterna. É por causa de Jesus. É por causa dele. Queremos proteção, queremos a bênção, mas nós não queremos mudar a rota da nossa vida. Jesus está pedindo: me entrega isso. Isso não é para você. Abandona esse pecado. Eu não te fiz para viver assim. E a gente não quer. Porque tem pecados, queridos, que nós amamos. A verdade é essa. Tem pecado dos quais a gente guarda como se fosse um bichinho de estimação. Cuidado. Jesus, ele não é um amuleto da sorte. Quando nós buscamos as bênçãos e a proteção, isso é religiosidade, não relacionamento. Porque um relacionamento verdadeiro, ele vai me conduzir para o senhorio dele sobre a minha vida.
Eu vou passar a entender que existe um Senhor que é soberano sobre todas as coisas, inclusive das minhas vontades, dos meus sonhos. E, gente, eu vou falar uma coisa, o negócio está tão puxado, que o povo, para servir a Cristo, essa pessoa foi alcançada. Essa pessoa teve a sua vida restaurada por Cristo. Mas a gente chama essa pessoa para viver a plenitude do Evangelho, que é também propagar esse Evangelho. E as pessoas falam assim: pastora, eu não tenho tempo. A senhora acredita que eu não tenho tempo? Olha, de domingo a domingo eu trabalho. Aí quando eu não estou trabalhando, né, eu tenho que cuidar da minha família. Quando eu não estou cuidando da minha família, eu tenho que passear, né, pastor? Eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para o restaurante, porque eu também sou gente, né? A pessoa não abre uma unha para Deus. Um tiquito assim, ó. Não abre. É só trabalho, 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 trabalho. Quando não é trabalho demais, é lazer demais. Viaja, 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 viaja. Só vive passeando pelo mundo. Aí você está, queridos, Deus está te chamando. Você tem um propósito, você tem um chamado. Presta atenção no que Deus está te chamando para fazer. E a pessoa não quer. A pessoa vem servir, quando vem, quer vir para entregar o resto para Deus. Quer vir chegar aqui e entregar qualquer coisa. Por quê? Porque não sabe que Ele é o Senhor da sua vida. Eu vou lá cumprir porque eu tenho um Salvador, né? Eu quero ser salvo. Então eu vou lá, porque eu estou buscando a minha salvação. É do céu, olha, quero subir. Mas não quer fazer nada pela obra de Deus. Não quer fazer nada por Cristo. Jesus morreu naquela cruz para nos levantar hoje como um exército. Ou você acha que nós nascemos e estamos nessa geração a passeio? Não, queridos. Nós estamos aqui por um propósito. E esse propósito não é juntar dinheiro em conta, não. Não é ficar querendo construir mansões e mansões e carros, não. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Cristo, para que mais pessoas se arrependam, para que mais pessoas aceitem o Senhor como sendo o Senhor e Salvador. O Evangelho está aí fora, sendo deturpado, sendo alterado. Pessoas estão sendo enganadas. E a gente de braços cruzados, olhando para o próprio umbigo. Jesus vai cobrar. Ele vai cobrar de nós. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Olha ele dizendo: deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar, eu não te deixo.
de ousadia. Onde eu te onde eu te jogar, tu brilharás e eu te encherei. Ele dizendo pra você: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É isso que ele quer. Como é que pode você dizer que tem um Senhor sobre a sua vida e você não tem tempo para Ele? Como é que pode você dizer que você tem um Senhor sobre a sua vida e você não se sensibiliza com esse mundo perdido e caótico? Queridos, precisamos repensar isso. E urgente. Porque, como eu disse, há um perigo aí. Há um perigo de querer Jesus do nosso jeito. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esquece que essa conta não vai fechar. Com Cristo nós fazemos aliança, queridos. Aliança é relacionamento. É viver todos os dias baseado em amor, em entrega. Envolve obediência e fidelidade. Aliança. Jesus não é amuleto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que pode, é Ele que manda, é Ele que abre, é Ele que fecha. Ele é Senhor, entendam, Ele é o Senhor. Nenhum governo ficará de pé, nada ficará de pé diante do Senhor, porque a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. E Ele nos chama nesta noite para reconhecer o senhorio dele sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Ele não quer que a gente caminhe com Ele de qualquer jeito. Ele não quer que a gente trate Ele como objeto. Alguém que morreu, que deu a sua vida e ressuscitou no terceiro dia depois de morto e subiu aos céus e vive e viverá para todo sempre. Ele merece o melhor de nós. Ele merece tudo que nós somos. Ele merece tudo que nós temos, queridos. Vamos abrir os nossos olhos. O Senhor está nos chamando. Ele tem pressa. Jesus tem pressa de um povo que anda com Ele, queridos, como tem que ser. E não como o mundo diz que tem que ser. E não como esse evangelho deturpado diz que tem que ser. Porque esse evangelho que tem sido pregado, ele tem alimentado cristãos sem compromisso com Deus. Ele não quer saber o que você está fazendo fora da igreja, desde que você esteja na igreja servindo, dizimando e ofertando. Se você vai para o inferno, eles não estão nem aí. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque tem líderes que já perdeu o Senhor de vista há muito tempo.
há muito tempo. Então eles não estão preocupados para onde vai o destino da sua alma. Ele quer que você esteja ali servindo ao ministério dele, se doando cada vez mais, porque parece que a gente está ali para servir o homem, não é a Deus. Só que para servir o homem, deixa eu te dizer uma coisa, você vai servir de qualquer jeito, sem correção de vida. Mas para servir a Cristo, você tem que aceitá-lo como Senhor da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando ele voltar naquele grande dia, muitos chegarão diante dele e vão dizer o que? Senhor, em teu nome eu fiz tanto. Eu expulsei, eu curei, eu salvei, eu preguei, eu cantei louvores, eu abri obras, eu cuidei de igreja, eu lavei chão. Ah, Jesus, eu fiz tanta coisa. Eu vendi até o que eu tinha para dar para a obra. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Tudo em nome do Senhor. E Jesus vai dizer, realmente, mas eu não vos conheço. Aparta-te de mim. O que adiantou? E é isso que esse evangelho tem pregado. Você pode ser o que você quiser. Vá. Na hora que a sua fatura chegar, meu irmão, ele não vai estar lá para te defender, não. Pai, Deus, fui eu que ensinei ele errado. Olha, fui eu que instruí errado, não. Quem quiser que pague a sua conta com Deus. Então isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A partir de hoje, queridos, vamos tomar uma postura diferente. Você tem que aceitar Cristo como Salvador, mas junto com isso você precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida. Não queira separar, não queira carregar Jesus do seu jeito, amém? Glória a Deus. Você recebeu essa palavra, eu queria que você aplaudisse a Jesus. Se coloque de pé. Espírito enche a minha vida, você toca? E deixa eu te dizer uma coisa, sabe como que você vai conseguir? Pedindo que o Espírito de Deus venha sobre você. A gente só consegue reconhecer Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador da nossa vida a partir do momento em que o Espírito Santo estiver na sua vida. Estevão, Raquel vão descer as águas já já. E a Bíblia diz que existe uma promessa sobre esse ato. No momento em que ele sobe, que ele vai subir ali, a Bíblia fala de um novo nascimento, e junto desse novo nascimento vem o Espírito Santo. Porque não existe novo nascimento sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a ser novo, a ser melhor, a ser transformado. Então, se você quer isso sobre a sua vida, eu queria que você fechasse os teus olhos nesta noite. Coloque a mão na altura do seu coração. Se puder diminuir a iluminação, eu agradeço. Se conecte agora com os céus. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça. Se conecte agora com os céus. E nós vamos pedir ao Espírito Santo: Espírito, vem. Enche a minha vida. Declara essa canção em nome de Jesus. Com fé, com fé. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, Espírito enche, peça a Ele. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, As minhas mãos.
Vamos encontrar onde é o meu lugar. Vamos Aleluia. Estamos aqui, Senhor. Queremos render a Ti a nossa vida, Senhor. Aleluia. Tudo que nós somos, ó Deus, nós queremos entregar a Ti nesta noite. Que nada fique de nós, em nós mesmos, mas que o Senhor estabeleça o Teu trono de governo sobre nós, sobre as nossas vidas. Que o Senhor estabeleça o Teu trono em nós, que possamos recebê-lo como sendo o único Senhor da nossa vida, como sendo o único governo das nossas decisões. Toma a primazia de tudo que nós somos, Senhor. Colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa história e tudo que a gente pensa em ser. Nós queremos estar debaixo da Tua vontade, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Que essa palavra ela possa arder no seu coração essa semana, queridos, como aconteceu na minha vida. Que você possa compreender a partir de hoje que não se dá para caminhar com Cristo de qualquer jeito. Não dá. Como eu disse, essa conta não vai fechar. Esse negócio não vai dar bom. Mas escolha Ele como Salvador e Senhor. Amém? Aplauda Cristo. Pode se assentar em nome de Jesus.